Olá, graça e paz, boa noite, tudo bem? Tudo na bênção aí, tudo certo? Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje o nosso texto se encontra em Juízes, no capítulo 6, no verso 11 e 12. Juízes 6, 11 e 12 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias Rierita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Tem alguns personagens na Bíblia que nós nos identificamos muito com eles. Os personagens da Bíblia, nós os admiramos. Mas tem alguns que nós nos identificamos. E esse nosso personagem aqui é um deles, a quem a gente admira e se identifica. Gideão. Por que Gideão nós o admiramos e nós nos identificamos com ele? Porque Gideão era um homem casado, tinha filho, batalhador, trabalhador, né? Naquele momento ali da vida dele, estava juntamente com seus conterrâneos, juntamente com seu povo, sua família, seus vizinhos, passando por um momento horrível na vida, de quase escravidão. Eles estavam sendo espoliados de tudo quanto era jeito. E nesse momento aqui da vida de Gideão, ele estava malhando trigo, ele estava cultivando trigo. Talvez aí, né, estivesse colhendo já, faz da colheita e guardando. E diz o texto, a história, que ele fazia isso de forma escondida. Porque viam os inimigos, no caso eram os midianitas, né? Entravam ali e eles vinham em bando e faziam o que a gente conhece hoje, né, de arrastão. Entrava ali o que a multidão e o que tivesse pela frente ia pegando. Então Gideão estava fazendo o seu trabalho escondido porque não tinha a menor condição deles se libertarem daquela situação, mudar, né, ali o contexto, mudar a história de vida. E Gideão estava vivendo, tocando a vida aí, né, do jeito que dava. Quando nós lemos a história aqui dos Juízes, a história de Gideão, esses fatos nós vamos nos encontrando com eles aí ao longo da leitura. E por que nós nos identificamos com Gideão? Em primeiro lugar, porque Gideão, nessa condição, estava ali, ele absolutamente rendido. Não havia o que fazer, não havia forma de reagir a essas coisas que ele estava vendo aí na frente dele. Como é que ele ia mudar esse contexto? Sem chance. Gideão não era um guerreiro, Gideão era um trabalhador, um homem comum. O conceito de Gideão não era montar uma estratégia de guerra e reunir ali algumas pessoas corajosas e enfrentar os inimigos. Isso nem passava pela cabeça de Gideão. Que é totalmente fora do contexto de vida dele. Nós nos identificamos, então, com Gideão, porque nós também nos vemos assim. Diante das situações, né, impotentes, diante de tantas coisas que a vida aí nos reserva, né? Entre aspas. As coisas, os problemas chegam, caem no nosso colo e nós temos que conviver com eles. Isso aí. Como é que você vai solucionar um problema de um casamento falido? Você vai gerir esse negócio desse? Um filho rebelde, o que você vai fazer com isso? Uma situação de desemprego, uma situação de salário baixo, necessidades, e aí que você vê da sua família, de coisas, né, gente? O tempo vai passando, gente, nós vamos envelhecendo. Então, nesse momento da nossa vida, ou a gente semeia
e colhe agora e guarda, né, para consumir depois, né? Mais adiante, porque daqui a pouco a gente já não tem mais condições de trabalhar, de ganhar a vida. É assim que a vida é. A vida é assim. O tempo passa. Quem juntou, de acordo com a graça de Deus, né, vai viver com um pouquinho que tem e com aquele que guardou. Quem não guardou, vai viver apenas com o pouquinho que tem. Fatos. Como é que nós vamos lidar com a velhice? Com as impossibilidades da velhice? Com a falta de força da velhice? Com a falta de vigor da velhice? Como é que se lida com isso? Então, por isso que Gideão, ele é um personagem, nós nos identificamos muito com ele. Ele está na vida, absolutamente se sentindo incapaz, impotente para resolver as suas questões. É certo que Gideão deveria se sentir muito frustrado. Imagina você nessa situação de Gideão. Tem que trabalhar escondido para os outros lá não roubar o que você tem. Poxa, vida de bicho é essa, né? Parece essas coisas de documentário de vida selvagem, né? O animal abate, o outro está ali se alimentando, aí chega o mais forte, pega a caça e sai correndo. Se for um animal muito mais forte, né, o mais fraco ali vai ter que aceitar essa condição e procurar outra caça, né? Se ele é um animal, assim, que está em desvantagem em relação ao grupo que está ali, né, degustando a sua caça, o que ele vai fazer? No momento de vacilo dos demais, ele vai lá, vai pegar que a caça e sai correndo, né? Como onça, né, leopardo, que pega a caça e sobe na árvore. Aí as hienas que estão lá embaixo ficam, né? Fica vendo aviso, né? Bom, hiena não sobe em árvore. Então é isso. Muitas vezes, enquanto a gente está se vivendo assim, num ambiente hostil, com os próprios parentes, né? Tendo que esconder para não ser roubado pelo filho, para não ser roubado pela nora, para não ser roubado pelo genro, para não ser roubado pelo companheiro, pela companheira, pega as coisas e vai, né? Fazer tantas outras, hein? Tem um homem que pega o dinheiro da mulher, né? Que a ganhou e vai tomar uma no boteco, né? Não? Esse fato é, não é raro e nem é desconhecido de muitos. Não, isso é comum, acontece. Então, muitas pessoas estão se sentindo assim, vivendo isso. Sofrendo, quem sabe, aí um idoso, né? Sofrendo a violência no lar. Violência de um cuidador. O filho, a nora, a filha, não tem muita paciência com ela, né? E agride. Vai. Às vezes da vida aí, irmãos. Aí na vida, aí na nossa frente aí. Não. Então nós nos identificamos com Gideão, porque nós vemos nele essa pessoa que estava ali fazendo o que ele podia fazer, mas impotente diante da sua realidade. Mas diz aqui o texto que nós lemos, que um dia o anjo aparece. Você lê os versos aí, versículos aí acima, tá dizendo que o povo já não estava aguentando mais a situação e clamou a Deus, pediu a Deus. Ok. E Deus aparece então para quem? Para Gideão. Gideão lá na sua labuta, no seu trabalho, o anjo então aparece para ele e faz para ele uma saudação. E que para muitos a saudação sempre, mas será que o anjo acertou a pessoa? Será que o anjo falou para a pessoa certa? O anjo diz assim, varão valoroso, valente. Agora eu te pergunto, como é que Gideão vai se sentir valoroso, valente, humilhado como os outros, sem condição de fazer nada como os outros? Deus viu em Gideão alguém de valor. E Gideão, assim, humanamente falando, já demonstra o seu valor, né? Ele estava trabalhando. Gideão não é alguém que desistiu. Não é alguém que falou assim, ó,
isso aí é assim mesmo, não tem jeito, também não quero saber, não, e largou para lá. E quantas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus estão desistindo da vida, e vai ali para um boteco, a mesma forma que ele tem de se defender das suas angústias, das suas amarguras, tem dele se defender das suas tristezas, né, das suas frustrações, das suas angústias, se desligando desse mundo, né? Toma uma pinga ali, né? Toma uma cachaça ali, ou então, né? Fica ali, passa o dia inteiro numa cervejinha. É a forma como ele tem, ou droga, e tantas coisas tem de a pessoa, tantos caminhos que são apresentados para alguém fugir, tentar esquecer das suas dores, não sentir as suas aflições. É isso também que nós temos visto aí durante a nossa vida, né? Sim. Mas aqui Gideão, mesmo o anjo chega para Gideão e diz, falando agora o valor. E por que ele era valoroso? Quando nós continuamos lendo o texto, Gideão responde assim, olha, mas se Deus é conosco mesmo, tudo aquilo que eu já ouvi na minha vida, tudo aquilo que eu fui ensinado na minha vida a respeito de Deus, se isso for verdade mesmo, o que está acontecendo que nós estamos nesse miséria todo aqui? O que está acontecendo que a minha vida não se justifica viver desse jeito? Que prazer que tem na vida que eu estou levando? O que está acontecendo? Então, o primeiro valor ou um dos primeiros valores que Gideão tinha para ser saudado daquela forma, ele era um homem de fé. A palavra estava enraizada no coração dele, porque se não tivesse, se Gideão não considerasse as coisas do Senhor, quando o anjo o saudasse, cumprimentasse, varão valoroso, aí o que ele diria? Nem vem com essa conversa. Nem religião é alienação. Nem vem com esse papo, eu estou cansado desde a minha meninice que eu escuto. Esse negócio é uma bobajada. O senhor desculpa aí, mas não te dá atenção, eu estou aqui trabalhando, não quero perder tempo com essas coisas. Com esse tipo de fala, com esse tipo de conversa. E não é também um fato que nós observamos em tanta gente. Falar da palavra de Deus, vai falar de Deus, a pessoa se defende. Muitas vezes porque a palavra até nem o fere, nem o machuca, não. Nem o traz a consciência de algumas coisas, porque a natureza da palavra faz, porque ela é a luz que ilumina. Né? Falou da palavra, vai iluminar alguma coisa aí no coração de alguém. Alguma coisa no coração de alguém vai aparecer. A palavra de Deus é luz. Às vezes nem é por isso, nessas questões não, mas muitas vezes por interesse. Nem vem com esse troço, não. Os poucos prazeres que eu tenho na minha vida, vou perder. Uma senhora que vizinha nossa, eu a convidei para participar da célula da minha mãe. Essa célula já existe há quase 10 anos. E então eu chamei, convidei, né? Vem aqui em casa para a gente orar junto. Que a vida que ela tem, eu estou vendo, né? Que é assim, absolutamente vazia, né? Está vivendo, né? Está tocando ainda. Vem ouvir uma palavra do Senhor, palavra de consolo, de ajuda, palavra que vai trazer aos corações aí uma outra visão de vida que ela não conhece, vai conhecer a vida que é Jesus Cristo. Chamei ela algumas vezes para vir. Aí um dia, ela tinha tomado algumas, né? Disse assim para mim, eu não vou lá não, porque a única alegria que eu tenho, o único lugar que eu vou, a única coisa assim que eu tenho na minha vida para me distrair é o boteco. Não falei nada que era para deixar de ir no boteco. Não adianta falar porque ela ia mesmo. Faz parte da vida dela. Mas eu estava convidando para vir ouvir a palavra do Senhor. Ela entendeu. Se eu for lá, é religião, é Deus, é Bíblia, é oração, eu não sei o que. Não vai dar para me vir aqui mais, né? Já foi a consciência dela que falou, nem fui eu. Falei. Fui eu.
Nem toquei nesse assunto. É isso. Então, onde é que está o valor da fé? Olha, talvez é o estilo de vida que eu tenho, a vida que eu conheço, é a vida que é o que eu faço. Está falando do Senhor? Senhor, então, se Deus tem valores, se Deus tem valor para alguém, a pessoa não. Importante. Mas importante. Mas para ela não foi. E para tanta gente não é. Tanta gente não é. Mas para Gideão era. Falou para Gideão. Gideão valoroso. Gideão então começa a conversar com o anjo. E a lição para nós, querida, é que você, muitos de nós, somos pessoas de valores, porque trabalhamos, porque assumimos responsabilidades para com a vida. Mesmo, a gente está aí, fazendo a nossa parte. Como ser humano digno, deve fazer. É o seu papel. É o seu papel social. Cumprir a sua parte. É verdade. O valor que o Senhor está orando. Se nós consideramos o Senhor. O que é que tem no nosso coração de guardado em relação ao Senhor? É isso. Porque momentos na vida, sim, de dificuldade, de frustração, quem não os tem? Nós vamos enfrentá-los. Nós já sabemos de cátedra isso, né? Nós vamos enfrentar questões na nossa vida, mas é nesse momento que nós temos que trazer à memória o seu valor maior, que é a nossa fé. Esperar no Senhor, querer muito o Senhor. E diz a palavra, e da história de Gideão, que um dia, o anjo aconteceu para Gideão. Ele dá certo. Se esperamos no Senhor, pode confiar. O Senhor vai aparecer para você. Aliás, vamos fazer uma certa justiça aqui, né, querido? O Senhor sempre aparece para nós. Aparece para nós com uma palavra de resignação. Olha, o seu momento de vida é este. Este é o seu papel. É isso que você tem que, né, cumprir aí. Este é o seu momento. A palavra do Senhor aparece para nós em forma de consolo. Diz que estou contigo, estou com você. Ajude, te perdoo. Só sim, o Senhor sempre aparece para nós. E é certo, quando a palavra do Senhor ela chega a nós, a presença de Deus chega a nós, ela vem com um incentivo, fortalecimento. A palavra do Senhor não vem destruir ninguém. A palavra do Senhor não vem maltratar ninguém. Está escrito lá no livro de Isaías, né? Que a cana que já está trilhada, ele não esmagará. E nem apagará o pavio que fumega. Ou seja, aquilo ali que já está ruim, o Senhor não vem acabar de acabar, não, mãe. Não. O Senhor não vem frustrar aquele pouquinho de esperança que a pessoa tem de viver uma vida melhor. Não. Não vem fazer isso. Vem consolar, vem fortalecer, vem ajudar. E vem instruir. Instruir. No momento de tribulação, no momento de angústia, como diz lá o Salmo 118, foi-me bom ter passado por várias tribulações para que eu aprendesse o teu caminho. Então, querido, as provações, os momentos ruins da nossa vida devem, em nome de Jesus, fazer a nós conhecimento, maturidade, aprendizado. Quem sofre e não aprendeu ou não tem aprendido nada com o seu sofrimento, está sofrendo. Essas não são as marcas de Cristo. Porque a marca de Cristo, ela traz consigo, traz nela, registrado nela, gravado nela, a instrução, o conhecimento, o temor. Então,
Seus sofrimentos têm produzido em quem você? Está produzindo é revolta? É tristeza? É mágoa? Está produzindo em você incredulidade? Está produzindo em você um sentimento de dizer, nossa, mas já não estou aguentando mais esse negócio? Se é isso, apenas isso, mais nada. No momento seguinte, não vem a palavra do Senhor. No momento seguinte, não vem, puxa vida, eu tenho promessa. Eu tenho fé, eu tenho esperança. Minha vida no Senhor até hoje trouxe para mim bênção. E não vai ser esse momento que vai me fazer esquecer de tudo aquilo que recebi. E muito menos vai fechar a porta para aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Está trazendo isso? Você está trazendo essa consciência? Não, está maravilhoso. Está ótimo. Glória a Deus. Faz parte da luta. As marcas da guerra. As marcas de Cristo. Muito bem. Então, o Gideão ali conversando com o anjo. É mesmo? O anjo vai fortalecendo. E quem conhece a história sabe o que acontece depois, né? O grande livramento que o Senhor opera em Gideão. Mas eu gostaria de falar dos momentos que antecedem a isso, né? Falando aqui daquilo que vem antes, né, da ação maravilhosa de Deus através da vida dele. Nós estamos falando que Gideão foi um homem de fé, um homem de valor, porque apesar dos pesares, ele não se esqueceu daquilo que ele ouviu, aprendeu, ele não se esqueceu. E nós também, queridos, demonstramos o nosso valor quando guardamos em nosso coração aquilo que o Senhor tem acrescentado à nossa vida. As marcas de bendita é a presença do Espírito Santo em nós. Não nos faz esquecer que nós somos povo que tem valor. Somos chamados, escolhidos, eleitos para estarmos na presença do Senhor em todo o tempo. Então, Gideão ali, ele se mostrava alguém que tinha a palavra de Deus, as marcas de Deus. Então, quando o anjo apareceu para ele, ficou fácil. Ficou fácil entender as coisas, ficou fácil a conversa, porque quando não se tem fé, a conversa de Deus com essa pessoa se torna muito difícil. Muito difícil. Pegamos a palavra, muitas vezes, né? Coração cheio de revolta. E nesse momento agora da igreja, né? Tanta gente tem que se desanimar. Conversa com elas para você ver. Querido, mas a igreja do Senhor não se pode abandonar. A igreja do Senhor não se deve abandonar. Como que fica difícil o diálogo? É só reclamação. É só revolta. É só dizer que A, que B, que C já não prega mais como antigamente, já não dá mais, já isso, já aquilo. E tantas justificativas para se manter a posição, né, que tem ali exercido, né, que tem mantido. Quando nós somos gente de valor, que guarda os valores do Senhor, a palavra do Senhor fica fácil de ser ouvida. O toque do Espírito Santo fica fácil de ser sentido. A palavra de Deus fica fácil de ser aceita. Então, traga o seu coração, preserva os valores, preserve a sua fé, é o valor do Senhor sentado na sua vida. Característica aqui da vida de Gideão, característica da história, é que nós sempre estamos esperando alguma coisa ou alguém muito grande para resolver os grandes problemas. Mas o que a história da nossa vida tem demonstrado que para resolver grandes problemas não precisam de grandes homens e nem de grandes mulheres. O que precisa da intervenção do grande Deus. E diante do Senhor, um homem, seja ele grande ou pequeno, usado por Deus, fará proezas por causa do Senhor. Então, quando a gente observa que na história de Gideão, não precisou de vir aí, né, alguém poderoso para ali ajudar Israel a se livrar, né, das suas duras provações, aquela circunstância terrível que eles estavam passando. Não precisou, né, chegar ali
algo, né, sobremodo ali, é grande, algo assim, indescritível acontecer. Não precisou. Aquela história ali, o que eu precisava. O Senhor aparecer e tocar na vida, e conversar com a vida, e habilitar, e trazer uma palavra a um homem de sua vida esteja certo. Quem vai resolver os problemas da sua vida não será um grande pregador. Amém, se vier, né? Penso. Nada contra os grandes pregadores. Não virá um grande pregador, não virá um grande movimento, uma grande coisa, uma grande. Querido, Deus irá aparecer para você. É você, na medida da sua fé. É alguém como você, de valor. O Senhor fará proezas através de você. A solução do seu problema passa por você. Seja você grande, pequeno. Talvez eu esteja falando aqui, né, para um grande homem, para uma grande mulher. Talvez. Mas não importa. O que importa é o grande Deus. É o grande Deus. Buscar a presença do Senhor. Porque o Senhor agirá em nós, por nós e através de nós. Assim como foi com Gideão. E ele mesmo falava, nossa, mas eu estou igual a todo mundo. Estou com medo igual a todo mundo. Estou fracassado igual a todo mundo. Estou aí sem condições igual a todo mundo. Igual a todo mundo. O Senhor dirá para você, assim como eu disse para ele, mas você não é todo mundo. A sua situação pode ser igual a de todos. Você não é como ele tem colocado na sua vida a fé. Tem colocado em você a esperança. Coloquei em você o meu espírito. Eu coloquei em você o meu espírito. Te chamei e elegi estar na minha vida. Então não vamos aceitar. Não vamos entender que somos iguais a todo mundo, porque nós não somos. Como se não bastássemos não ser igual a todos. Ainda temos o grande Deus. Temor do grande Deus. Temos em nós o grande Deus, que é diferente de todos. Graças a Deus. E outro igual. Deus poderoso, ajudador. Muitas e muitas vezes na sua vida, Senhor, tem te acolhido, tem te sustentado, tem ajudado e não mudou nada. A intenção do Senhor, a intenção de Deus continua a mesma. Então, se fortaleça homem e mulher de valor. Você que me ouve, fé no Senhor Jesus Cristo. Que entende que a palavra do Senhor é algo de valor. Então se levante na coragem e no temor diante do Senhor e olhe para o seu grande Deus. E entenda perfeitamente o Senhor em você, e através de você e por você, o Senhor agirá. Ele dará a vitória. É porque eu acho, não. É porque falou. O Senhor falou. Então guardemos, pois, a vida, a palavra. Preservemos a presença do Senhor em nossa vida. Bendito seja o Espírito Santo em nós. Amém? Deus te abençoe. Homem e mulher valoroso. Deus te dê graça. Valeu? Orar. Pai querido, obrigado, Senhor, nessa noite. Por hoje foi um dia de trabalho. Hoje, Senhor, foi um dia, Senhor, de realizações. Muito obrigado porque o Senhor nos ajudou. Como o Senhor tem ajudado até hoje, Pai. Muito obrigado. O Senhor nos tem restaurado, o Senhor nos tem abençoado. Sim, nós somos gente de valor, porque o Senhor tem colocado em nós os teus valores. Colocou em nós a fé. Senhor, este momento valoroso, Senhor, em que nós relembramos, Senhor, rememoramos os grandes feitos do Senhor na nossa vida. E, Senhor Jesus, não podemos perder a oportunidade de dizer ao Senhor, na tua presença, Senhor, nós confiamos no Senhor. Nós estamos esperando em ti o livramento das nossas dores, das nossas angústias. Obrigado, Senhor, pelas provações. Graças a Deus, porque elas provocam em nós a marca de Cristo. Amém, Senhor. Deus bendito, dê a cada um que me ouve nesta hora, Pai, a tua vitória. Eu sei, Senhor, que tem pessoas, Senhor, idosas, passando por problemas difíceis na vida, Senhor Jesus, Senhor. Pai, o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso socorro. Pai,
Tem algum idoso aqui, Pai, se sentindo fragilizado, Pai, sofrendo coisas, Senhor, na sua vida que não deveriam. Se ao invés do respeito que deveriam ter a Ele, Senhor, estão recebendo uma outra coisa, Senhor, eu quero dizer, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que age. Em nome de Jesus, abençoa a vida dessa pessoa idosa, Senhor, dando ela a tua bênção. Se tem, Senhor, alguém, ó Pai, certamente tem, Senhor, alguém passando por momentos, Senhor, de fragilidade, Senhor, na vida, Senhor, experimentando um momento de fracasso na vida, Deus, em nome de Jesus. O Senhor é Deus que levanta a cabeça. O Senhor é Deus, ó Pai, que restaura. Sobretudo, o Senhor é Deus que traz instrução. Abre os olhos, Senhor, deste homem e dessa mulher de valor. Posso entender, Senhor, as suas dores. Posso entender, Senhor, as suas aflições. E receber, Senhor, de Ti o entendimento e o aprendizado. Para para a glória. Então, naquele, Senhor, tanta gente, Pai, né, por tantos motivos, alguns sofrendo solidão, Senhor, outros sofrendo, Senhor, com uma angústia tão grande no coração. E não há motivo, Senhor, para isso. Porque o Senhor tem sido o nosso sustento. É o Senhor, ó Pai, que tem sido o nosso consolo. E, Senhor, eu rogo, Pai, pela a tua bênção nas nossas vidas. Nesta noite, Pai. Obrigado, porque o Senhor olha sempre para nós e nos vê, gente, Senhor, de valor. Graças a Deus. Nós também, Pai. Nós também olhamos para o Senhor e só vemos valores. Como o Senhor é importante na nossa vida. Como Tu és majestoso. Como Tu és glorioso. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida e não serão poucas as coisas. Em nome de Jesus, o Teu povo te bendiz. Para honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. O Senhor te abençoe. Homem e mulher de grande valor. Valeu. Um abração para você. Tchau.